Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta à nossa sexta edição, né, de exercícios. O problema que eu trago para vocês hoje é um problema muito bacana, né? Só que como ele é um pouco grande a nível de escrita, eu trouxe as opções agora à nossa direita aqui, um pouquinho diferente do habitual, tá? Vamos lê-lo. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui a iluminação, o primeiro poste ele vai ser colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, terceiro 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes até que o último seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. E a pergunta é, ora, se a prefeitura pagar, no máximo, R$ 8.000 por cada poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é, e aí vem, a sequência de opções. Observem, queridos, que para a gente resolver esse problema, eu vou precisar fazer uma revisão. E essa revisão ela vai ser categórica e sobre um assunto que muito provavelmente vocês já ouviram falar, que é o que a gente chama de progressão aritmética. Mas vejamos, o que vai ser uma progressão aritmética? Gente, uma progressão aritmética, a gente vai combinar que na realidade é uma sequência de números que vai seguir uma regra muito bem estipulada. E essa regra é, todo sucessor de alguém nessa sequência, ele pode ser obtido matematicamente se você pegar o seu antecessor e somar um número. Esse número a gente chama de R, a gente chama de razão. Portanto, vejamos um exemplo. Vocês concordam que essa sequência aqui é uma sequência que obedece essa regra? Veja, vamos começar do primeiro termo, ou seja, o 3. Se você somar mais 3, você chegou ao 6, que é o sucessor do 3. Se você pegar e somar mais 3 ao 6, você chega ao 9, mais 3 ao 9 você chega ao 12, e portanto cabe até uma pergunta. Ora, qual é o próximo termo dessa sequência? Basta que a gente some 3 ao antecessor dele, ou seja, o 12. Portanto, o próximo seria o 15. Agora, e se eu perguntasse qual seria o centésimo? Repare que para essa pergunta a gente já não consegue responder de pronto, ou no mínimo sem pensar um pouco. Aliás, algumas pessoas inclusive poderiam ir somando, olha, 2 mais 3, 15, 15 mais 3, 18, até chegar no centésimo termo. Também é um meio de conseguir resolver esse problema. Agora, o caso é que, se você tem essa sequência, é uma sequência especial porque segue uma regra, é possível a gente analisar um pouco isso e de repente conseguir chegar no meio da gente conseguir definir qualquer termo de uma determinada progressão aritmética, simplesmente analisando bem essa regra. Portanto, vejamos. Vamos imaginar uma sequência, ou seja, uma PA generalista, ou seja, vamos usar letras, que tem uma regra bem definida que é a soma de uma razão. Portanto, observe, o meu primeiro termo eu vou representar por A1, o meu segundo, A2 e assim sucessivamente. Se eu digo que é uma PA, significa que se eu somar a razão ao A1, eu chego no A2. Se eu pegar o A2 e somar uma razão, eu chego no A3 e por aí vai. Vocês concordariam, por exemplo, que a gente poderia escrever, ora, o A2, portanto, é o A1, que é da onde eu estou partindo, Só que eu vou somar uma vez essa razão, porque eu dei um passo, digamos assim. Agora, se eu quiser chegar no A3 e não partir do A2, mas partir do A1, eu poderia dizer que eu vou partir do primeiro, só que eu vou ter que somar 2 vezes essa razão, porque eu tive que passar pelo A2. Se eu quiser chegar no A4, partindo do A1, eu vou ter que somar 3 vezes essa razão. Beleza? Porque eu passei pelo A2 e passei pelo A3. Portanto, observem que esse número de vezes que a gente está somando essa razão ele é muito importante. Vejam bem, se a gente parar para pensar do ponto de vista de onde eu quero chegar, onde estou partindo. Quero chegar no 2, partindo do 1, somo uma vez a razão. Quero chegar no 3, partindo do 1, somo 2 vezes a razão. Quero chegar no 4, partindo do 1, somo 3 vezes essa razão. Portanto, a gente sempre está caminhando a distância entre os termos. E é por isso que a gente soma um determinado número de vezes a razão. Portanto, vamos supor agora que eu quero chegar num termo que ele não está muito bem definido, como por exemplo A2, A3, A4, mas qualquer termo. Eu quero chegar no enésimo termo, e onde n pode representar qualquer número natural. Portanto, o que faremos aqui é o seguinte, a gente vai supor
uma expressão para esse enésimo termo. Por indução, ou seja, levando em consideração tudo isso que fizemos, a gente vai escrever uma fórmula. E essa fórmula será: o enésimo termo, ou seja, o AN, vai ser, se eu partir do A1, né? Quantas vezes eu vou somar a minha razão? Ora, se eu quero chegar no 2 partindo do 1, somo 2 menos 1. Se eu quero partir do 3, se eu quero chegar no 3 partindo do 1, somo 3 menos 1, que é a distância entre eles. Se eu quero chegar no n partindo do 1, é evidente que eu vou ter que somar a distância entre eles, ou seja, n menos 1. E essa daqui é a expressão que a gente vai usar para calcular qualquer termo, né, de uma progressão aritmética. Portanto, voltemos ao nosso problema, né? Vocês concordam que custo, na verdade, é a quantidade de postes que a prefeitura vai colocar vezes o preço máximo que ela pode pagar, né, para qualquer poste, já que ela quer o custo máximo. Agora, portanto, veja que a gente tem esse preço máximo, né? Ela disse que no máximo paga R$8.000. Resta, no entanto, descobrir a quantidade. Vejamos a sequência que a questão está nos informando. Ora, o primeiro poste vai ser colocado a 80 metros, o segundo a 100, o terceiro a 120, o quarto a 140. O que eu estou querendo dizer é que é uma PA, né? Ou seja, você vai somar 20, 20, 20, assim, indefinidamente até chegar no último. Portanto, eu pergunto, ora, se a gente fosse colocar só o poste que dista 80 metros da praça, quantos postes eu teria no total? 1, porque eu não iria colocar mais nenhum. E se eu parasse no que dista 100 metros? Aí teriam 2. Se eu parasse no que dista 120, 3. Ou no 140, 4. E se eu parasse no de fato o último? Eu não sei a posição dele. N. O caso é que a posição desse camarada aqui, ele dita, na verdade, a quantidade de postes. Portanto, tudo que a gente quer resolver é qual é a posição dele nessa PA. Porque se você tiver essa posição, você sabe a quantidade, resolveu o seu problema. Bom, vamos usar, né, a expressão da forma generalista aí da PA, onde o meu enésimo termo, o termo que eu tenho interesse em descobrir, é o 1380. Portanto, 1380 ele tem uma posição N. Logo, partindo do primeiro, eu vou ter 80, né? Mais a distância entre o n e o primeiro, vezes a razão, que é 20. Observe, portanto, que se eu diminuir 80 de ambos os lados, né, eu simplesmente posso escrever 1300 é igual a n menos 1 vezes 20. Né? Se eu dividir ambos os lados por 20, eu vou ter 1300 dividido por 20 é igual a n menos 1. 1300 por 20 dá 65. Se eu resolver, então, essa equação para n, eu vou chegar à conclusão de que n é igual a 66. Que, do ponto de vista puro da matemática, diz que, ora, se você seguir essa progressão e chegar no 1380, a posição dele nessa progressão é 66. Só que a posição dele também dita qual vai ser a quantidade. Portanto, o custo é quantidade vezes preço máximo. Portanto, o custo é, no máximo, R$528.000. Bom, queridos, se vocês gostaram desse vídeo de exercício, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe aí com os colegas. Muito obrigado por toda a atenção até aqui. Forte abraço!